trancou-me no quarto com um homem 3 vezes maior do que eu. Fica quieta, sussurrou o meu pai antes de fechar a porta. Durante 5 anos, o meu corpo foi moeda de troca nas mãos daqueles que me deviam proteger. Olá, meus queridos amigos. Que alegria estar aqui convosco hoje. O meu nome é Flora May Johnson e tenho 72 anos, uma idade abençoada. Graças a Deus. Hoje vivo aqui em Oakage, uma pequena cidade na zona rural do Kentucky, com um coração tão grande como as pessoas que aqui vivem. Não imagina como é maravilhoso viver num lugar onde todos se conhecem e se ajudam. Depois do meu pequeno almoço, sento-me na velha cadeira de baloiço da minha mãe. Que ela descanse em paz e comece a tricotar. Já fiz tantos cachecóis, mantas e gorros que já perdi a conta. Comecei a tricotar por volta dos 60 anos. Sabe, foi a minha neta Juliana que me ensinou. Imagine só, a neta a ensinar a avó. A vida dá voltas, não é? Um dia, ela apareceu em minha casa com agulhas e fios coloridos. Avó, vou ensinar-te algo que te vai ajudar a acalmar os nervos, disse ela. No início, as minhas mãos trêmulas mal conseguiam segurar bem as agulhas, mas com a paciência dela e a minha teimosia, finalmente apanhei o jeito. E hoje, estas agulhas e fios são os meus fiéis companheiros. Quando os meus dedos se cansam de tricotar, vou para a cozinha preparar alguma coisa. Ainda hoje fiz um pão de milho com queijo cheddar que ficou simplesmente delicioso. A receita veio da minha avó, que tinha ascendência Cherokee. Naquela altura, não tínhamos todas estas comodidades modernas. Cozinhamos tudo num fogão a lenha com paciência e cuidado. A minha casa é simples, mas é o meu pequeno refúgio de paz. Tenho uma pequena varanda onde coloquei algumas cadeiras e uma pequena mesa. É lá que recebo os meus vizinhos para um bate-papo e um café. A senhora Zulica traz sempre os seus biscoitos caseiros e Jaser conta-nos as novidades da cidade. É assim que vivemos, um dia após o outro, partilhando alegrias e tristezas. Ao final da tarde, quando o sol se está a pôr, os meus netos chegam da escola. Eu tenho 3, Juliana, de 15 anos, Gabriel, de 12, e a pequena Mariana, de 8 anos. Enchem a casa de vida, com as suas gargalhadas e brincadeiras. Ajudo-os com os trabalhos de casa, conto histórias sobre os velhos tempos e eles ensinam-me a usar a tecnologia moderna. Foi o Gabriel que me ensinou a gravar estes vídeos para falar convosco. E antes de continuar a minha história, gostaria de fazer um pedido especial a vocês que estão a assistir. Se gostou do que ouviu, deixe o seu like e subscreva o canal Grandparents Tales. Isto ajuda esta avó aqui a continuar a contar as suas histórias. E digam-me nos comentários de que cidade estão a assistir e a que horas do dia encontrou esse vídeo. De manhã cedo com um café, depois do almoço ou já à noite. Leio sempre todos os comentários e fico muito feliz por saber de onde é e quando tira um tempinho do seu dia para ouvir as histórias desta avó. Avise-me, tá bom? Vamos criar uma corrente de afeto. Mas hoje não vim apenas para falar das minhas plantas e dos meus netos. Vim contar uma história que mantive escondida durante muitos anos no fundo do meu coração. Uma história de dor, mas também de superação. Porque, meus queridos, a vida nem sempre foi um mar de rosas como é hoje. Houve um tempo em que vivi um pesadelo às mãos de alguém que me deveria ter protegido, o meu próprio pai. Nasci em Riverdale, perto do rio Mississippi, na zona rural do Kentucky. Era uma cidadezinha tranquila, onde todos se conheciam, e as notícias corriam mais depressa que as águas do rio. A nossa casa era simples,
com chão de terra batida e telhado de palha. Mas a minha mãe, Irene, mantinha tudo tão arrumado que parecia um palácio. Era uma mulher forte, com mãos calejadas pelo trabalho árduo, mas com um sorriso que iluminava o mundo inteiro. O meu pai, Edward, trabalhava como pescador e vendia peixe no mercado da cidade. Era um homem alto, de ombros largos, e tinha uma gargalhada que fazia tremer as paredes, mas tinha um olhar que mudava como o tempo. Éramos uma família numerosa. Além de mim, a mais nova, tinha 4 irmãos mais velhos. Gerald, o mais velho, que desde cedo ajudava o pai a pescar. Depois veio a Nancy, que tinha um jeito especial para as plantas. O Eugene, que era calado e andava sempre com a cabeça enfiada nos livros que a professora emprestava. E a Olivia, que era uns 3 anos mais velha do que eu, e era a minha companheira para tudo. A nossa casa ficava na parte mais remota de Riverdale, quase à beira do rio. Era uma casa pequena, mas o quintal era enorme. Tínhamos mangueiras, pimenteiras, amoreiras pretas e até algumas galinhas que a mãe criava. O chão era só terra, e quando chovia, formava-se lama que utilizávamos para fazer pequenas figuras. As paredes eram feitas de barro e argamassa, aquela mistura de lama e palha que nós próprios ajudávamos a preparar. A nossa cozinha tinha um fogão a lenha que a mãe acendia bem cedo de manhã, e o cheiro a café coado naqueles filtros de pano enchia toda a casa. Não tínhamos casa de banho dentro de casa. Era uma latrina de madeira no fundo do quintal, e quando chovia, era muito desagradável ter de ir lá para fora. Tomávamos banho com água do poço que o pai puxava com uma corda e um balde. No inverno, era aquela água gelada que fazia tremer todo o corpo. Mas nós não nos importávamos. Para nós, tudo era muito natural. A minha infância, até aos 8 anos, foi como a de qualquer criança da zona rural daquela época. Acordei com o galo a cantar, ajudei a mãe a varrer o quintal e a alimentar as galinhas. Depois fui para a escola, que era apenas uma salinha, onde a senhorita Dorothy ensinava todas as crianças juntas, independentemente da idade. Ainda me lembro do cheiro a giz e da cartilha amarelada que usávamos para aprender as primeiras letras. Depois da escola, era tempo de brincar. Nós inventamos todo o tipo de jogos. Tínhamos peões, berlindes, apanhada, escondidas e o meu preferido, que era saltar a corda. Olivia cantava sempre. Um homem bateu-me à porta e eu abria. Senhoras e senhores, ponham a mão no chão. Senhoras e senhores, saltem num só pé, e nós saltamos até não aguentarmos mais. Também brincávamos às casinhas debaixo do pessegueiro, onde as folhas caídas se transformavam no nosso tapete e os ramos mais baixos nas nossas paredes. Os meus amiguinhos eram os filhos dos vizinhos. Havia a Ivy, que tinha a minha idade, o Jude, que era um pouco mais velho, e conseguia fazer as melhores fisgas de todos os rapazes, e a Zelda, que era a mais espirituosa de todas e inventava sempre as brincadeiras mais divertidas. Corremos descalços por aquelas estradas de terra batida, caímos, arranhamo-nos, mas levantamo-nos e continuamos a brincar como se nada tivesse acontecido. À noite, depois de o pai regressar da pescaria e a mãe terminar de arrumar a cozinha, sentávamo-nos em frente à casa para ouvir as histórias que a avó Dorothy contava. Eram histórias do papão, do lobisomem, do pé grande e do caroneiro fantasma, que, segundo ela, protegiam as florestas do Kentucky. Ouvimos tudo com os olhos arregalados, com medo e fascínio ao mesmo tempo. Aos fins de semana, toda a família ia à igreja. Era o único edifício de tijolo da zona, todo branco,
com uma cruz no topo que brilhava quando o sol lhe batia. A mamã vestiu o seu único vestido bonito, azul marinho com pequenas flores brancas, e arranjou-me o cabelo com fitas coloridas. Após a missa, era dia de feira. O pai vendeu o peixe que tinha pescado durante a semana, e a mãe aproveitou para comprar o que precisávamos: farinha, feijão e um pouco de carne quando possível. O Riverdale Market foi um deleite para os olhos do meu filho. Havia de tudo: fruta, legumes, carne seca, melaço, artesanato, ervas para remédios caseiros e até pequenos brinquedos de madeira que nos deixavam a babar, mas que nem sempre podíamos comprar. O aroma a especiarias misturado com o de peixe fresco e fruta madura. Os vendedores gritavam anunciando seus produtos e os compradores regateavam com entusiasmo. Foi por volta do meu 8º ano que as coisas começaram a mudar. No início, eram pequenas alterações, tão pequenas que eram quase imperceptíveis. O papá começou a chegar mais tarde da pescaria, às vezes com cheiro a aguardente. Quando chegava daquela maneira, era melhor estar muito quieto, porque qualquer barulho o irritava. A mamã baixava a cabeça e mandava-nos para a cama mais cedo naqueles dias. Depois começaram os gritos. Eu e os meus irmãos enrolávamo-nos debaixo do cobertor, ouvindo o pai gritar com a mãe por qualquer motivo. A comida está fria. A casa está uma confusão. Está a gastar demais. A sua voz, que antes ria e fazia tremer as paredes, agora fazia-as tremer de uma forma diferente. Lembro-me de uma noite em particular, em que a chuva caía com intensidade lá fora, e o som das gotas no telhado de palha quase abafava os soluços da mamã. Quase, mas não completamente. Tinha um pano úmido na cara, e quando o tirou, vi uma mancha roxa debaixo do olho. Foi um acidente, disse ela. Esgueirei e bati a porta, mas os olhos dela contavam uma história diferente. Nessa mesma altura, os meus irmãos mais velhos começaram a sair de casa, um a um. Primeiro Gerald, que encontrou trabalho em Louisville e só voltava de vez em quando. Depois, Nancy, que se casou com um rapaz de uma cidade vizinha. Eugene foi estudar para a capital com a ajuda de um professor que viu potencial nele. Ficou apenas Olivia, que em breve encontraria trabalho como empregada doméstica na casa de uma família em Riverdale. E foi aí que o mundo começou a desmoronar completamente. Uma manhã, acordamos com a mamã a sentir-se mal, com uma febre que não baixava. O médico da cidade veio vê-la e disse que era tifo, uma doença que se estava a espalhar pela região por causa da água contaminada. Durante 2 meses, a mamã lutou contra a doença. A mamã chamou a Olivia e a mim para o seu leito. E assim, aos 10 anos, vi-me sem o abraço caloroso e protetor da minha mãe, tendo de enfrentar um mundo que, como viria a descobrir em breve, podia ser muito mais assustador do que as histórias de lobisomens que a avó Dorothy contava. Depois da mamã falecer, a casa ficou diferente. O cheiro a café fresco pela manhã foi substituído por um silêncio pesado. As flores do jardim, de que ela tanto cuidava, começaram a murchar. Era como se a alma da nossa casinha tivesse partido com ela. Durante algumas semanas, o papá ficou mais quieto, não gritava, não bebia, apenas encarava o vazio com aqueles olhos vazios. Olivia, com 13 anos, tentou desempenhar o papel de dona de casa, mas também ainda era uma criança. Tentei ajudar o máximo que pude, lavando panelas, varrendo o chão, alimentando as galinhas, mas nada era como antes. Era como se, no sábado, quando íamos ao mercado, notei a primeira mudança.
O pai chegou à casa mais cedo do que o habitual, carregando um saco de comida, algo que nunca fazia antes. Encontrei uma forma de melhorarmos as nossas vidas, disse, pousando sobre a mesa um pedaço de carne que já não víamos há algum tempo. A Olivia e eu entreolhamo-nos, sem entender bem. Nesse mesmo dia, depois do jantar, chamou Olivia para uma conversa privada. Fiquei na cozinha, a fingir que lavava as panelas, mas a aguçar os ouvidos para tentar ouvir. Só consegui captar algumas palavras isoladas. Família respeitável, oportunidade, empregada doméstica, bom salário. Quando Olivia voltou, tinha os olhos marejados, mas tinha um sorriso amarelo nos lábios. Vou trabalhar em casa do Coronel Matthews, contou-me ela mais tarde, quando estávamos deitadas no nosso colchão de palha, partilhando o mesmo cobertor remendado. O pai disse que é uma hipótese de aprender a ser uma menina decente e ainda ganhar um dinheirinho para ajudar em casa. 2 semanas depois, numa manhã de domingo, vi a minha irmã a sair com um pequeno embrulho de roupa debaixo do braço. O papá acompanhou-a até a casa do Coronel Matthews. O tal coronel, que vivia na parte rica de Riverdale, onde as casas tinham janelas de vidro e portões de ferro. Corri atrás deles por um troço do caminho, mas o pai mandou-me de volta para casa. Só tive tempo de abraçar a Olivia e prometer que a visitaria todos os domingos. E assim fiquei sozinha com o papá naquela casa que se tornava cada vez maior e mais silenciosa a cada dia que passava. No início, ele ainda ia pescar todos os dias, e eu tratava da casa como tinha aprendido com a mãe, mas depressa a rotina mudou. O pai começou a faltar aos dias de pesca, dizendo que estava cansado ou que o tempo não estava bom. Ia cada vez mais à taberna do Sr. Theodore, onde os homens se reuniam para beber aguardente e jogar as cartas. Quando regressava, já ao anoitecer, cambaleava pelo caminho e gritava por comida quente. Se não havia nada, a culpa era minha. Sua inútil, nem consegues fazer isso, gritava, batendo com a mão na mesa. Eu tremia como um pau verde. Mas eu não chorava à frente dele. Chorava. Depois, escondida debaixo da manta, abraçando a almofada que ainda guardava um pouco do cheiro da mamã. No domingo seguinte, como prometido, fui visitar a Olivia. Mas quando cheguei à grande casa do Coronel Matthews, a sua mulher, a senhora Norma, uma senhora magra de nariz arrebitado, disse-me que a Olivia estava demasiado ocupada para receber visitas. Volta outro dia, disse ela, fechando-me o portão na cara. Voltei no domingo seguinte e no outro, recebendo sempre a mesma resposta. Até que um dia, a senhora Norma nem sequer abriu o portão. Ela simplesmente gritou de dentro da casa. Já disse que ela não pode receber visitas. Não volte. Passaram 3 meses sem notícias da minha irmã. 3 meses em que a situação em casa só tem piorado. O dinheiro da pesca, que já era pouco, tornou-se cada vez mais escasso. As contas começaram a acumular-se. O arroz acabou, depois o feijão. Passei dias a comer apenas farinha de milho com um pouco de sal. Foi numa dessas noites em que o estômago roncava tão alto que não conseguia dormir que ouvi a porta da frente abrir. Era bastante tarde e pensei que fosse o papá a regressar da taberna. Mas ouvi vozes diferentes, de homens que não conhecia. Fiquei imóvel na cama, com o coração acelerado. Então, é aqui que vives, Edward? Perguntou uma voz grave. Um lugar humilde, hein? É o que posso pagar, respondeu o papá,
com aquela voz arrastada que tinha quando estava bêbado. Mas entrem, entrem. Os homens entraram na sala de estar, que estava separada do quarto apenas por uma cortina velha. Havia 3 para além do meu pai. Pelo pequeno buraco na cortina, pude ver que todos eles estavam lá. Tinham copos nas mãos. E onde está essa filha de que tanto falas? Perguntou outro homem, mais baixo e barrigudo. Estou curiosa para te conhecer. Flora, vem cá! Gritou o papá. O meu corpo inteiro congelou. Não queria sair daquela cama, mas sabia que desobedecer seria pior. Vesti o meu único vestido decente, que já estava demasiado curto, e saí de trás da cortina. 4 pares de olhos examinaram-me de alto a baixo e senti um arrepio percorrer-me a espinha. É ela? Perguntou o terceiro homem, mais velho que os outros, com cabelos grisalhos nas têmporas. Mas ela é apenas uma criança. Vai fazer 11 anos no próximo mês, respondeu o pai, colocando a mão firmemente no meu ombro. Mas ela já sabe cozinhar, lavar, passar a ferro, faz todas as tarefas domésticas. Foi então que percebi o que estava a acontecer. Tal como a Olivia, também eu estava a ser convidada para trabalhar como empregada doméstica. Senti um misto de alívio e medo. Alívio por sair daquela casa que agora só me trazia recordações tristes. Medo de não saber o que o futuro me reservava. Aguardava-me. Bem, disse o homem barrigudo, coçando o queixo. A minha mulher precisa de ajuda com as crianças. Quanto estás a pedir, Edward? Foi como se um balde de água fria me tivesse sido atirado. O papá não estava apenas a arranjar-me um emprego. Ele estava a vender-me. Para ti, que és meu amigo, faço-o por $300. É uma pechincha, tendo em conta que ela trabalhará para sempre e não tens de pagar salário, apenas comida e um sítio para dormir. Os homens começaram a discutir os preços como se eu fosse uma galinha no mercado. Senti as lágrimas a queimarem-me nos olhos, mas não as deixei cair. Pensei na Olivia, no que lhe poderia ter acontecido. Será que também tinha sido vendida assim, ou estava mesmo a trabalhar como empregada doméstica, recebendo um salário, como o pai tinha dito? $500 e ela vem comigo hoje, disse o homem mais velho, tirando um maço de dinheiro do bolso. A minha quinta em Newland precisa de mais uma mão na cozinha. Fechado, respondeu o papá, pegando no dinheiro. Ansiosamente. Vá arrumar as suas coisas, menina. Vais com o coronel Jacobs agora. Com as pernas trêmulas, voltei para o quarto e juntei o pouco que tinha. 2 mudas de roupa, um pente partido e uma pequena imagem da Virgem Maria que a mamã me tinha oferecido. Coloquei tudo num saco de serapilheira e voltei para a sala de estar. Pronta, pode levá-la, disse o pai, já colocando o dinheiro no bolso das calças. Nem um abraço, nem uma palavra de carinho. Só um ligeiro empurrão nas costas em direção à porta. O coronel Jacobs conduziu-me até uma carroça que aguardava no exterior. Sobe lá atrás, ordenou, apontando para a parte de trás, onde estavam sacos de farinha e outros mantimentos. Obedeci em silêncio, sentando-me num dos sacos, abraçando o meu pequeno embrulho contra o peito. Quando a carroça se afastou, olhei para trás uma última vez. O pai estava à porta, contando o dinheiro à luz da lamparina. Não olhou para mim, não acenou, não demonstrou qualquer sinal de que se estava a despedir da sua última filha. Naquele momento, soube que estava sozinha no mundo. A viagem para Newland durou toda a noite. Encolhida entre os sacos, balançando com os solavancos da carroça nas estradas de terra batida, tentei não pensar no que me esperava.
Tentei lembrar-me das histórias que a avó Dorothy contava, das brincadeiras com a Olivia, do sorriso da mamã, mas o medo era mais forte do que as recordações. Quando chegamos, o amanhecer estava a despontar. A quinta do Coronel Jacobs era enorme, a casa principal tinha 2 andares. Era branca com janelas azuis e havia vários edifícios mais pequenos espalhados à sua volta. Fui levada diretamente para a cozinha, onde uma mulher negra de cabelos grisalhos e mãos calejadas me recebeu com um olhar de pena. Esta é a Flora, disse o coronel. Ensina-a a fazer o trabalho, de Leia. E lembra-te que não quero ver ninguém ocioso por aqui. Dileia assentiu e esperou que ele saísse antes de se aproximar de mim. Quantos anos tens, criança? Perguntou ela com uma voz surpreendentemente gentil. Vou fazer 11 anos, respondi, ainda abraçando o meu pequeno embrulho como se ele me pudesse proteger. Ela suspirou profundamente. Oh, meu Deus, disse outra criança. Os nossos olhares cruzaram-se e vi neles um misto de tristeza e determinação. Ouve com atenção, criança. As coisas não são fáceis aqui na quinta do Coronel Jacobs, mas farei o meu melhor para a proteger. Faça apenas o que eu lhe disser e não responda quando os patrões falarem consigo. Percebeu? Assenti, sentindo um pouco de esperança pela primeira vez desde que entrara naquela carroça. Pelo menos havia ali alguém que parecia importar-se. Mas essa esperança não durou muito tempo. Na manhã seguinte, descobri o que significava realmente ser uma serva na quinta do Coronel Jacobs. O sol ainda não tinha nascido quando Dileia me acordou naquela primeira manhã na quinta. Ela sacudiu-me gentilmente, levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, e apontou para um vestido desbotado que tinha deixado aos pés do catre onde eu dormia. Veste e vem comigo, sussurrou. O vestido era demasiado grande, mas amarrei a cintura com um pedaço de corda e segui a Dileia até a cozinha. Era uma divisão grande com um enorme fogão a lenha, uma longa mesa de madeira escura no centro e prateleiras cheias de panelas de todos os tamanhos. O cheiro a café fresco e a lenha a arder fez-me lembrar a casa. E por um instante senti um nó na garganta. Aqui, disse Dileia, entregando-me um pesado pilão e almofariz. Moa estes grãos de café enquanto preparo o pequeno almoço do patrão. Sentei-me num banquinho baixo e comecei a trabalhar. O almofariz era pesado para os meus braços magros e depressa as mãos começaram a arder, mas continuei observando a Dileia a movimentar-se pela cozinha com a agilidade de quem conhece cada canto. Ela amassava a massa do pão, cortava fruta, batia ovos e ainda arranjava tempo para me lançar olhares encorajadores. Quando o sol finalmente apareceu, a mesa da cozinha já estava posta para os trabalhadores rurais, e um tabuleiro com o pequeno almoço do patrão esperava para ser levada à casa grande. Dileia deu-me um pedaço de pão e uma chávena de café com leite. Coma depressa, disse ela. Depois tem de lavar toda a louça. Mal tinha acabado de comer, quando a porta da cozinha se abriu e entrou uma mulher alta, com o cabelo loiro apanhado num carrapito apertado. Origem estrangeira. A não ser que lhe perguntem alguma coisa, e não toque em nada sem permissão, aconselhou ela. A casa grande era um mundo completamente diferente da cozinha. O chão era de azulejos coloridos, as paredes tinham papel de parede com padrões florais, e os móveis eram de madeira esculpida que brilhava como se tivessem acabado de ser polidos. Encontrei a Sra. Eulália na sala de estar, sentada numa poltrona bordada, a folhear uma revista. Ah, finalmente!
disse ela, fechando a revista. Vem cá. Aproximei-me, mantendo os olhos baixos como a Dileia me ensinara. Olha para mim, ordenou ela. Sabe ler? Uma pequena senhora, respondi, lembrando-me das lições da professora Dorothy. Excelente. Vai limpar a biblioteca. Cada livro deve ser retirado da estante, limpo e colocado exatamente no mesmo lugar. Entendido. Passei o dia inteiro na biblioteca, subindo e descendo uma escada de madeira, pegando livros empoeirados das prateleiras mais altas. Muitos tinham títulos em línguas que eu não conhecia, com capas de couro que cheiravam a mofo e ao tempo. Os meus braços doíam, o meu estômago roncava de fome, mas não me atrevi a parar nem por um minuto. Quando finalmente terminei, já era quase noite. Voltei para a cozinha exausta, na esperança de poder comer alguma coisa. Nunca ninguém está satisfeito aqui. E ela tinha razão. Nos dias que se seguiram, percebi que por mais que me esforçasse, havia sempre algo de errado. Se lavasse o chão, não ficaria a brilhar o suficiente. Se fizesse as camas, os lençóis não ficariam perfeitamente esticados. Se ajudasse na cozinha, era porque era demasiado lento ou demasiado desajeitado. As tarefas eram intermináveis. Acordei antes de o sol nascer para ajudar com o pequeno almoço. Depois limpei a casa grande, lavei roupa, engomei os lençóis, lustrei as panelas, capinei o jardim, alimentei as galinhas e fiz qualquer outro serviço que precisasse de ser feito. À noite, caí no catre da cozinha tão cansada que mal conseguia pensar. Mas o pior não era o trabalho em si, era o tratamento. Pequenos olhos escuros seguiam-me pela sala, deixando-me desconfortável. Era um homem grande, de ombros largos e mãos grossas, com uma voz que fazia tremer as paredes quando se irritava. Foi ele quem me deu a primeira sova 2 semanas depois da minha chegada. Eu estava a levar uma bandeja com o jantar para a sala de jantar quando tropecei no tapete e derrubei uma tigela de arroz. Mesa. Sabe quanto custa esta porcelana? Antes que eu pudesse responder, ele agarrou numa haste fina que estava pendurada na parede. Nunca tinha percebido para que servia até aquele momento. Ele não tem piedade de ninguém. Com o passar dos meses, aprendi a mover-me pela casa como uma sombra, a antecipar o que os patrões queriam, mesmo antes de pedirem, a desaparecer quando o coronel estava de mau humor. A Dileia tornou-se a minha única amiga, a única pessoa que me tratava como um ser humano. Foi ela quem me falou das outras crianças que tinham passado por ali. Alguns fogem, disse ela certa noite, enquanto fazíamos a nossa última refeição do dia. Mas a maioria não tem para onde ir, e aqueles que ficam fogem quando são apanhados. Ela não terminou a frase, mas o olhar que me lançou disse tudo. Certa noite, quase 1 ano depois da minha chegada, Dileia me chamou para um canto escuro da cozinha. Tenho algo para te contar, ela sussurrou. Mas você precisa jurar que não vai dizer nada. Prometo guardar segredo. E ela continuou. Sua irmã Olivia trabalha na casa do Coronel Matthews, que é irmão do Coronel Jacobs. Meu coração disparou. Você a viu? Ela está bem? Dileia mordeu o lábio. Eu vi quando fui entregar uma encomenda lá. Ela está viva, mas não posso dizer que esteja bem. Da quinta continuava dura e implacável. Com o tempo, os meus dedos ficaram calejados de tanto esfregar. As minhas mãos racharam de tanto tempo na água com mentira. O meu corpo, que era de criança quando cheguei, começou a mudar, e isso trouxe novos perigos.
avisou uma vez, depois de apanhar o patrão a observar-me enquanto varria a varanda. Época das colheitas, em que o trabalho duplicava. A época das chuvas, quando as goteiras no telhado da cozinha não nos deixavam dormir. Servíamos bebidas e aperitivos, tentando passar despercebidas, como nos tinham ensinado. Foi então que vi um rosto familiar entre os convidados. Era o Coronel Matthews, o mesmo que havia levado Olivia. Meu coração disparou. Se ele estivesse lá, seria possível? E então eu a vi. Logo atrás dele, Olivia entrou no corredor carregando uma bandeja de doces. Mas ela já não era a menina de que eu me lembrava. Aos 15 anos, ela parecia muito mais velha. Seu rosto havia perdido a suavidade da infância. Seus olhos pareciam opacos, sem vida. Quando os nossos olhares se cruzaram, vi um lampejo de reconhecimento seguido de um gesto quase imperceptível, um ligeiro aceno de cabeça como que a dizer: não demonstres que me conheces. Depois de todos estarem a dormir, sussurrei rapidamente antes de continuar o meu caminho como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, enquanto esperava que todos se recolhessem, fiz planos. Talvez pudéssemos fugir juntos, encontrar os nossos irmãos mais velhos e começar uma vida longe dali. A simples ideia de estar novamente com a Olivia deu-me uma coragem que eu não sabia que tinha. Pela comida abundante, recolheram-se aos seus quartos. Vou apanhar um pouco de ar lá fora, sussurrei para Adileia. Não consigo dormir com este calor. Ela lançou-me um olhar desconfiado, mas assentiu com a cabeça. A varanda das traseiras. A lua cheia iluminava o quintal, projetando longas sombras das árvores no chão de terra batida. Esperei, encolhida num canto escuro, contando os segundos e temendo que Olivia não pudesse vir. Após o que pareceu uma eternidade, ouvi passos leves a aproximarem-se. Exalava um perfume caro, um aroma que não combinava com a irmã que eu conhecia. Olivia, pensei que nunca mais te veria, disse eu com a voz embargada pelas lágrimas que tentava conter. Ela afastou-se um pouco, segurando os meus ombros. Ao luar, pude ver o seu rosto com mais clareza, por cima do ombro. Se descobrirem que estamos a falar, vão perguntar: o que é que te aconteceu? Perguntei, incapaz de conter a questão que me consumia. Por que é que não me deixaram visitar-te? Olivia baixou o olhar. Flora, as coisas não são como o pai disse que seriam. Não sou empregada doméstica. Hesitou, procurando as palavras. Sou propriedade do Coronel Matthews, tal como tu és, Coronel Jacobs. Mesmo com quase 12 anos, percebi o que ela queria dizer. Os avisos de Adileia, os olhares do Coronel Jacob, tudo começava a fazer um sentido terrível. No início, eram apenas tarefas domésticas. Olivia continuou, com a voz quase num sussurro. Mas depois, quando fiz 13 anos, a voz dela falhou e não conseguiu continuar. Podemos encontrar o Gerald ou a Nancy ou... Não é assim tão simples. Interrompeu Olivia com uma amargura que não se coadunava com a sua idade. Já tentei fugir uma vez. Apanharam-me antes de eu chegar à estrada principal. Ela virou o rosto e, ao luar, vi uma fina cicatriz que descia da orelha até ao queixo. Foi o castigo por tentar ser ingrata, como ele disse. Senti um arrepio percorrer-me a espinha. Mas não podemos ficar aqui para sempre. Coronel Jacobs, ele olha para mim de uma maneira... Eu sei, disse Olivia, e vi lágrimas a brilhar-lhe nos olhos. É por isso que precisamos de ser inteligentes.
Não podemos simplesmente fugir. Precisamos de um plano. Concordei, sentindo um misto de medo e determinação crescer dentro de mim. Que tipo de plano? Olivia olhou em redor mais uma vez, certificando-se de que estávamos sozinhos. Há um rapaz que trabalha nas terras do Coronel Matthews, Amos. Ele tem sido bom para mim. Traz-me comida quando estou a ser castigada. Avisa-me quando o coronel está em apuros. Mau humor. Disse que conhece pessoas em Louisville que nos podem ajudar. Louisville é tão longe, mas é a nossa melhor hipótese. Uma grande cidade onde podemos desaparecer. E o Gerald está lá, lembras-te? Se conseguirmos chegar até ele. A menção do nome do nosso irmão mais velho trouxe uma pontada de esperança. O Gerald sempre fora o forte, o protetor. Se estivéssemos com ele, estaríamos seguros. Como faríamos isso? Perguntei, já imaginando a viagem. Daqui a um mês haverá a celebração do 4 de julho. Os patrões vão à cidade, à casa do prefeito. Eles levam apenas alguns criados. Eu já me ofereci para ir. Você precisa fazer o mesmo. Se estivermos na cidade, será mais fácil escapar. O plano parecia perigoso, quase impossível. Mas a alternativa, ficar na fazenda, esperando que o coronel Jacobs finalmente fizesse comigo o que eu temia, era impensável. Vou tentar, prometi. Mas e se eles não me escolherem para ir? Então, tentaremos outra coisa, respondeu Olivia com uma determinação que me lembrava da nossa mãe. Mas não te vou deixar aqui, Flora. Não depois de finalmente te encontrarmos. Fiquei ali mais uns minutos, sentindo a brisa nocturna secar as lágrimas do meu rosto. Um mês parecia tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Entreolharam. Havia algo familiar. Ela suspirou profundamente. Você está planejando fugir? Não era uma pergunta, mas eu confirmei mesmo assim. Precisamos sair daqui, Dileia. Você sabe o que vai acontecer se eu ficar. Ela estendeu a mão e tocou meu rosto suavemente. Eu sei, criança. Eu sei muito bem. Seus olhos, geralmente tão fortes, pareciam tristes. Agora, eu já vi essa história tantas vezes. Você vai contar para eles? Perguntei, temendo a resposta. Dileia balançou a cabeça negativamente. Não, mas preciso que você entenda o perigo se for apanhado. Ela não completou a frase, mas não era necessário. A imagem da cicatriz no rosto de Olivia estava vívida na minha mente. Não temos escolha, disse eu com uma convicção que me surpreendeu. Prefiro morrer a tentar do que viver assim. As palavras, tão duras vindas de uma menina tão jovem, fizeram Dileia baixar a cabeça. Quando ela levantou a questão novamente, havia uma resolução no seu olhar. Vou ajudá-lo. Nas semanas seguintes, vivi num constante estado de nervosismo. Cada vez que o coronel Jacobs entrava na cozinha, eu tremia. Cada vez que a senhora Eulalia me telefonava, temia que, de alguma forma, ela tivesse descoberto os nossos planos. Tapa veio de repente, apanhando-me de surpresa. Que menina desastrada! Ele rugiu. Isto é algo que estás a tirar do teu lugar. Encolhi-me no canto à espera da palmada, mas ele simplesmente levantou-se e começou a limpar as calças molhadas. Amanhã, disse ele com uma voz que me fez gelar o sangue. A Dileia encontrou-me assim, a tremer e pálida. O que aconteceu? Perguntou, enquanto me ajudava a levantar. Entre soluços, contei-lhe o que tinha acontecido. Nada bom. O que é que eu faço? Perguntei em desespero. A Dileia permaneceu em silêncio durante um longo momento
como se estivesse a tomar uma decisão difícil. Vais fugir esta noite. Mas e a Olívia? O plano? Já não há tempo para o plano. Ela interrompeu. Eu ajudo-te a chegar à cidade. A partir daí, podes enviar uma mensagem à tua irmã, mas não podes esperar mais. Nessa noite, enquanto todos dormiam, a Dileia entregou-me um pequeno pacote. A comida para 2 dias e algum dinheiro que eu poupei. Não é muito, mas deve ajudar. Vem comigo, implorei, segurando as suas mãos calejadas. Tu também não mereces ficar aqui. Ela sorriu, um sorriso triste que carregava o peso de muitos anos de sofrimento. Acordar. Saí pela porta das traseiras da cozinha, levando apenas o pequeno pacote de Dileia e a esperança de uma vida melhor. Coronel no meu encalço, o cão a farejar-me os rastos. Mas continuei a caminhar, um pé à frente do outro, repetindo silenciosamente os nomes dos meus irmãos como um mantra de esperança. Ao raiar do dia, cheguei à margem de um rio, o mesmo rio Mississippi, que banhava a minha cidade natal. Agora, a minha rota de fuga. Ouvi, ao longe, latidos de cães. Os latidos tornavam-se mais altos a cada segundo. Alguns metros rio abaixo, uma pequena canoa amarrada a um tronco caído. Parecia velha e gasta, mas era a minha única hipótese. Corri para ela, ignorando os espinhos que me arranhavam as pernas nuas e os seixos que me magoavam os pés descalços. A canoa tinha um pequeno orifício, mas ainda flutuava. Com as mãos trêmulas, desamarrei a corda que prendia ao tronco. Não havia remo, apenas um pedaço de madeira que talvez servisse para encaminhar a embarcação. Entrei na canoa que balançava perigosamente, ameaçando virar. Segurei as bordas com força, à espera que o baloiço passasse, e depois usei o pedaço de madeira para empurrar a canoa para longe da margem. A corrente depressa me alcançou, levando-me rio abaixo muito mais depressa do que eu esperava. Olhei para trás e vi, na margem que tinha deixado, 3 homens com cães. Um deles apontou na minha direção, gritando algo que o vento levou. Vi um dos homens entrar na água como se fosse tentar nadar até mim, mas outro puxou-o. Repreendeu-me gritando e gesticulando. A canoa girava e balançava na corrente, e tudo o que consegui fazer foi agarrar-me às bordas e rezar. A água entrava pelo pequeno buraco no fundo, molhando-me a saia. O sol começava a nascer, lançando uma luz dourada sobre o rio, tornando tudo assustadoramente visível. Não sei dizer quanto tempo estive assim, à mercê das águas. Minutos ou horas, era impossível a ganhar velocidade, descendo pelas corredeiras. A água espirrava em todas as direções, encharcando-me completamente. Afundar. Olhei em redor, desesperado. A margem direita parecia intransponível, com penhascos íngremes e vegetação densa. Mas à esquerda, vi uma pequena praia de areia, seguida de um terreno mais plano. Usando o pedaço de madeira como um remo improvisado, tentei encaminhar a canoa para lá, mas estava demasiado pesada com a água que entrava. E por momentos afundei-me, engolindo água do rio. Quando emergi, tossindo e ofegante, a corrente já me arrastava para longe da margem. O dinheiro pela oportunidade de viver, e nadei com toda a força que me restava. A margem aproximava-se lentamente, cada braçada uma pequena vitória contra a morte. Quando os meus pés finalmente tocaram no fundo, mal pude acreditar. Levantei-me com dificuldade e comecei a caminhar, seguindo o curso do rio. Cautelosamente, tentando parecer o mais discreta possível,
o que era difícil tendo em conta as minhas roupas molhadas e o meu ar despenteado. Criança, disse ela, observando as minhas roupas encharcadas e os arranhões nos meus braços e pernas. Pareces ter escapado do inferno. Não respondi. Não sabia como, não sabia o quanto podia contar, nem o quanto era seguro revelar. Estás a tremer, continuou ela. Vem, vamos entrar. O meu nome é Odete. Seguia até uma casinha simples, mas limpa e organizada. Lá dentro, o cheiro a café e pão de milho fez-me lembrar que não comia nada desde a noite anterior. O meu estômago rom alto e Odete sorriu. Senta-te, disse ela, apontando para um pequeno banquinho de madeira perto da mesa. Vou buscar algo para comeres e algumas roupas secas. Enquanto ela se deslocava pela casa, eu olhava em redor, procurando sinais de perigo, do quarto. Depois, venha comer. As roupas eram grandes para mim, provavelmente de uma filha mais velha, mas estavam limpas e secas. Quando regressei, Odete já tinha colocado na mesa um prato com farinha de milho, um pedaço de carne seca e uma caneca de café com leite. Acolhera com tanta gentileza. Senhora, a senhora poderia me ajudar a chegar a Louisville? Odete franziu a testa. Louisville? É muito longe daqui. O que uma garota como você quer fazer tão longe? Abaixei os olhos. Meu irmão mora lá. Preciso encontrá-lo. E seus pais? Senti as lágrimas voltarem. Minha mãe morreu há muito tempo. Meu pai? Não consegui continuar. Odete pareceu entender. Ela colocou a mão sobre a minha. Você está fugindo, não é? Assenti sem coragem para encará-la. Da quinta do Coronel Jacobs. O coronel não tem poder aqui. Esta aldeia pertence à igreja. O padre Oliver não permite que os homens do coronel entrem aqui. Senti um alívio tão grande que quase desabei na cadeira. Graças a Deus, murmurei. Mas não será fácil chegar a Louisville, continuou Odete. É mais de um dia de viagem. Precisas de apanhar o barco para Riverdale e depois o autocarro. Ao ouvir o nome da minha cidade natal, senti um aperto no coração. Não posso voltar para Riverdale. O meu pai pode encontrar-me. Odete assentiu pensativa. Percebo, mas há outra maneira. Pode apanhar o barco daqui para Masseyville, em Ohio, e de lá o autocarro para Louisville. É mais longo, mas mais seguro. A menção ao dinheiro fez-me lembrar o pacote perdido no rio. Não tenho dinheiro para pagar o bilhete, confessei. Envergonhada, Odete ficou em silêncio por um instante. Depois, levantou-se e foi até um pequeno baú no canto do quarto. Voltou com uma pequena sacola de pano. Isso deve ser suficiente para as passagens e um pouco de comida, disse ela, entregando-me a sacola que tilintava com as moedas. Era para a minha filha mais nova, Teresa Trusso. Mas também foi levada para uma quinta e nunca mais voltou. Não fique sozinha nas ruas. E um dia, quando puderes ajudar outra rapariga que precise, como eu estou a ajudar-te agora. Prometi com lágrimas nos olhos. Vou procurar o meu irmão Gerald e depois volto para buscar a minha irmã Olivia. Ela também está presa na quinta do irmão do coronel. Odete sorriu, um sorriso triste que revelava muitas perdas. Tens coragem, criança. Vais precisar disso. Nessa mesma tarde, Odete levou-me ao pequeno porto da aldeia. Um barco de pesca preparava-se para partir rio abaixo em direção a Masseyville. Empt, chamou Odete, acenando para o homem que arrumava as redes no barco. Tenho um passageiro para ti. EMTT, um homem de meia idade com a pele curtida pelo sol e pelo sal, olhou para mim com curiosidade.
Ela é sobrinha de um amigo meu de Mazeville, explicou Odé com uma naturalidade que me surpreendeu. Ela vai voltar para casa depois de me visitar. O barco não é para passageiros, resmungou EMTT. Mas para você, senhorita Odette, abrirei uma exceção. Odette me abraçou forte antes de eu embarcar no barco. Que Deus te proteja, criança. Obrigada por tudo, sussurrei. Eu nunca vou te esquecer. O barco partiu com a maré, deixando para trás a pequena aldeia que tinha sido o meu refúgio. Sentei-me entre as redes de pesca, observando as margens do rio que testemunharam a minha fuga desesperada. A viagem até Mayville demorou quase um dia inteiro. O técnico de emergência médica não fez muitas perguntas, apenas me ofereceu água e um pouco de peixe seco. De autocarro. Ele disse que haverá um autocarro para Louisville amanhã de manhã. Tem cuidado lá fora, miúda. Passei a noite na estação de autocarros encolhida num canto com medo de fechar os olhos e acordar de volta na quinta, e talvez de Gerald. Louisville surgiu no horizonte como uma miragem. Nunca tinha visto uma cidade tão grande. Trabalha na construção civil. O rapaz fez uma careta. Há uma infinidade de obras em Louisville. Sabe qual delas? Não sabia. A última notícia que recebemos do Gerald foi há anos, quando nos informou que estava a trabalhar num projeto em Louisville. Onde exatamente? Ninguém sabia. Talvez no mercado encontre alguém que o conheça, sugeriu o rapaz. Há pessoas de todo o lado por ali. Segui a sua indicação e cheguei ao mercado central de Louisville. Foi uma explosão de cores, sons e cheiros que me deixou atordoado. As bancas vendiam de tudo: fruta, legumes, carne, roupa, artesanato, ervas. Os vendedores gritavam, anunciando os seus produtos. Os clientes regateavam. Crianças corriam entre as bancas. Passei o dia inteiro a passear pelo mercado, perguntando a todos os vendedores se conheciam Gerald Johnson. A maioria limitou-se a abanar a cabeça negativamente. Algumas pessoas fizeram perguntas a que não soube responder. Quando pedi um quarto. Onde estão os teus pais, criança? Procuro o meu irmão, respondi, repetindo a história que tinha ensaiado. Eu vim do campo para ficar com ele. Hortense não pareceu muito convencida, mas aceitou o dinheiro que lhe ofereci. Só por uma noite, disse ela. Amanhã precisas de encontrar o teu irmão. O quarto era pequeno e simples, mas limpo. Estava deitada na cama, exausta, mas sem conseguir dormir. A liberdade tão sonhada vinha agora acompanhada de um novo medo. O de não encontrar Gerald, o de ficar sozinho numa grande cidade desconhecida. No dia seguinte, após um pequeno almoço simples oferecido Hortense, saí novamente em busca do meu irmão. Homem olhou para mim por cima dos óculos. Gerald Johnson? Não me lembro desse nome, mas temos um registro dos associados. Deixe-me verificar. Enquanto ele consultava um grande livro de registros, meu coração disparava. Era minha última esperança. Não temos nenhum Gerald Johnson registrado, disse o homem por fim. Tem certeza de que ele trabalha na construção civil? Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Sim, tenho certeza. Pelo menos era isso que ele estava fazendo quando saiu de casa. E quando foi isso? Há cerca de 5 anos, o homem suspirou. Muita coisa pode mudar em 5 anos, garota. Ele poderia estar em outra cidade, até mesmo em outro estado. Saí do sindicato devastada, sem Gerald, sem dinheiro, sem lugar para ficar. O que eu faria agora? Eu estava caminhando sem rumo pela cidade quando ouvi alguém me chamar pelo nome. Virei-me assustada, com medo de ver um dos homens do coronel. Mas quem vinha em minha direção era uma mulher que eu não reconheci de imediato.
Flora, é você mesmo! Quando ela se aproximou, quase caí para trás de surpresa. Foi a Nancy, a minha irmã mais velha, que saiu de casa para casar há anos. Ela estava diferente, com o cabelo mais curto e as roupas urbanas, mas era definitivamente ela. Como é que me encontraste? Ela abraçou-me com força e depois segurou-me o rosto entre as mãos, como se quisesse confirmar que era mesmo eu. Não te encontrei. Foi um acaso ou obra de Deus, não sei. Estou aqui a comprar tecido para fazer cortinas. Mas o que estás aqui a fazer? E sozinha? As lágrimas que eu tinha reprimido durante tanto tempo finalmente vieram. Entre soluços, contei tudo a Nancy. A morte da mamã, o papá a vender-me ao coronel, os anos na quinta, a fuga pelo rio, a ajuda de Odette, a busca por Gerald. Nancy ouviu tudo em silêncio. O seu rosto mudou de surpresa para horror e, finalmente, para a fúria. Quando terminei, voltou a abraçar-me com tanta força que mal conseguia respirar. A minha irmãzinha, disse, com a voz embargada. Passei por tantas dificuldades que não voltei para vos ver. Pensei que estivessem bem com o papá. Se eu soubesse... Não é culpa tua, disse eu, limpando as lágrimas. Não sabias. Nancy segurou as minhas mãos. Virás viver comigo agora, com o Adam, o meu marido e os nossos filhos. A nossa casa é pequena, mas tem espaço para ti. Mas e a Olivia? Perguntei. Ela ainda está na quinta do Coronel Matthews. Preciso de a tirar de lá. Nancy franziu o sobrolho. Uma coisa de cada vez, Flora. Primeiro, precisas de recuperar. Mantém-te forte. Depois vamos pensar em como ajudar Olivia. E assim, em apenas um dia, a minha vida mudou completamente mais uma vez. O tempo perdido. À noite, porém, os pesadelos chegavam. Sonhei com o Coronel Jacobs a perseguir-me, com a água do rio a engolir-me, com a Olivia presa e a gritar por ajuda. Noite na varanda da fazenda. Foi então que Eugene, nosso irmão estudioso, apareceu para uma visita. Ele estava terminando a faculdade de Direito em Nashville e tinha vindo passar as férias em Louisville. Quando ele soube da minha história e da de Olivia, seu rosto, geralmente calmo, se transformou. Isso é um crime, Flora. O que eles fizeram com você? O que estão fazendo com a Olivia? É trabalho escravo, é abuso, é tráfico humano. Precisamos denunciar isso. Denunciar? Perguntei sem entender. Para quem? A polícia obedece aos coronéis. Nem em todo o lado, respondeu Eugene. Há autoridades federais que investigam este tipo de crime. Advogados que não têm medo dos coronéis que possam expor isto. Queixa que Eugene apresentou contra os coronéis demorou a surtir efeito. Angustiantes. As autoridades realizaram buscas em quintas em vários estados. Publicamos anúncios em jornais, distribuímos fotografias, visitamos hospitais e até prisões. Os seres humanos têm uma incrível capacidade de cura quando recebem amor. Com o tempo, Olivia encontrou o seu caminho. Mudou-se para um convento em Nashville, onde as freiras a acolheram. Ali encontrou paz a trabalhar no jardim. Louisville, lidar com casos de crianças em risco. Para os padrões da época, mas era o momento em que eu precisava de me sentir preparada. O Aaron ensinou-me que nem todos os homens são como o meu pai ou o Coronel Jacobs, que existe bondade genuína neste mundo. Tivemos 2 filhos, o Michael, que agora é médico em Boston, e a Chloe, que trabalha em direitos humanos em Washington. São o meu maior orgulho.
juntamente com os meus 3 netos, a Juliana, o Gabriel e a pequena Mariana, com a natureza, um lugar para curar as últimas feridas que ainda carregávamos. Vivemos juntos por mais de 40 anos. Aaron nos deixou há 3 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante. Foi rápido. Ele estava no quintal quando caiu. Ele não sofreu, e por isso sou grato. Agora moro sozinha, mas nunca me sinto solitária. Meus filhos me visitam regularmente. Meus netos passam as férias comigo. Meus vizinhos, Zulica e Gira, são ótimos companheiros para tomar café e conversar. O que mais me realiza hoje é poder compartilhar a minha história. Durante anos, mantive tudo escondido por vergonha e medo, mas percebi que o silêncio só protege os agressores, que estão a passar. Quando olho para trás e me lembro da menina assustada que era, a fugir para as margens do rio Mississippi, sinto dor e orgulho ao mesmo tempo. Dor pelo que passei, pelo que a Olivia e tantos outros sofreram. Orgulho por ter sobrevivido, por ter usado a minha experiência para ajudar os outros. Coisa que aprendi, meus queridos, é que a nossa história não termina com os nossos traumas. São apenas capítulos, dolorosos, sim, mas não são o livro inteiro. Não estão sozinhos. E esta não é o fim da sua história. Quando fugi da fazenda, pensei que nunca mais seria feliz, que as marcas que eu carregava por dentro e por fora me definiriam para sempre. Eu estava errado. Somos muito mais do que nossas piores experiências. O que aprendi na vida e quero compartilhar com vocês é que nossa capacidade de recomeçar é muito maior do que imaginamos. Quando tudo parece perdido, quando a dor parece que vai nos engolir, ainda há um caminho à frente. Aprendi que cada pessoa que encontramos pode mudar nossa trajetória. Dileia me ofereceu proteção quando eu mais precisei. Odete me deu esperança quando tudo parecia impossível. Nancy me ofereceu um lar quando eu não tinha para onde ir. Nunca subestime o poder de estender a mão a alguém que está sofrendo. Você pode literalmente salvar uma vida. Aprendi que a justiça e a cura nem sempre acontecem na velocidade que desejamos. Demorou anos para que os coronéis fossem punidos e ainda mais tempo para que Olivia se recuperasse. Mas isso não significa que devemos desistir. A persistência é uma forma de coragem. Aprendi que nosso maior poder reside em transformar a nossa dor em algo significativo. Usei a minha experiência para identificar sinais de abuso que outros não conseguiam ver, de forma a chegar às crianças antes que o pior acontecesse. As nossas feridas podem tornar-se janelas através das quais vemos o sofrimento dos outros com mais clareza e compaixão. Vergonha de pedir ajuda não é fraqueza, é o primeiro passo rumo à liberdade. Procure autoridades, organizações de proteção, pessoas de confiança. Não acredite quando disserem que você não tem saída. Existe sempre um caminho, mesmo quando não conseguimos vê-lo no momento. E se você conhece alguém que está vivendo no inferno em que eu vivi, não fique em silêncio. Seja a voz daqueles que ainda não podem falar. Seja a mão estendida àqueles que se sentem sozinhos. Meus queridos, se minha história tocou seus corações, peço que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações agora mesmo. Cada assinatura me dá forças para continuar compartilhando essas lembranças dolorosas. Ao compartilharmos nossas histórias de superação, criamos uma rede de esperança que pode alcançar aqueles que mais precisam. É como acender uma vela na escuridão. Sua luz pode guiar alguém que esteja perdido. Deixe a palavra renovação nos comentários. Somente aqueles que observaram até agora compreendem o verdadeiro poder desta palavra. Faça isso agora.
Não espere nem mais um minuto. A vida vai além da dor. Acredite nisso. Sou a prova viva de que é possível sobreviver, curar-se, prosperar e, finalmente, ajudar outros a fazer o mesmo. Esta é a verdadeira vitória sobre aqueles que nos tentaram destruir.